Hoje quando o sol se for, deixou o meu coração desejando um cantinho mitidinho, cheio de amor, onde o vento marejando fizesse as galhas andar e um riacho rigoroso, venturoso, recém passar, lajeira de um de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se alegrasse e cheio de emoção cantasse, envolvido na pureza deste sentimento meu, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se alegrasse e cheio de emoção cantasse, envolvido na pureza deste sentimento meu, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Muito bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, mais uma vez agradecendo a Jesus essa oportunidade de estarmos juntos aqui, essa maravilha, né? Unir nossos corações para aquecer os nossos seres, para que nossa caminhada seja mais visível, mais aberta, mais dinâmica, e a gente possa crescer um pouco mais nessa reencarnação, sair daqui um pouco melhor do que quando a gente chegou, né? Eu cheguei em 1960, tinha muita briga por aqui. Será que eu vou sair melhor? Vou sair a mesma coisa. Mas é isso que a gente espera, que tudo melhore, e nós somos hoje muito melhor que ontem. Não tem jeito mesmo, nós só vamos crescer e tudo está acontecendo para o nosso crescimento ser mais rápido. Jesus está no controle, a espiritualidade amiga já estava vindo para a Terra, encarnando muita gente do alto escalão para o comando final. Está tudo mudando, então é a nossa chance ainda de retomar a caminhada e de seguir em frente, né? Isso é muito importante. Nossa irmã quem vai falar sobre a fé que transporta as montanhas. Está vendo? Nós precisamos transportar muitas montanhas, e a gente vai aproveitar essas palavras dela hoje para a gente levar para a nossa caminhada algo que vai nos enriquecer, né? Eu conclamo a todos agora a fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus e agradecendo a espiritualidade amiga, irmão Milanês, e a todos os espíritos que estão aqui do nosso lado, inclusive nossos anjos guardiões que nos acompanham o tempo todo, que vêm pelo amor que tem por nós. Eles não vêm como obrigação, eles não vêm como imposição, eles vêm por amor. Eles escolheram estar do nosso lado para nos guiar, para nos corrigir, para nos ajudar a compreender tudo que a gente passa aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Todas as vidas, à medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem.
Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Com a palavra, Senhor. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco. Aí nós vamos falar da fé que transporta as montanhas. E nós temos muitas montanhas aí para a gente poder transportar, né? E uma das primeiras montanhas aí que nós temos de transportar é a de realmente assumirmos quem somos, né? Porque hoje nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, cada um em um estado de evolução, cada um com um dever a cumprir, cada um em uma família. E a doutrina espírita, quando organizada, compilada por Allan Kardec, e ele lá no Livro dos Espíritos, ele coloca isso muito bem claro para a gente, quem nós somos. Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos e estudamos juntos a primeira pergunta, a quarta pergunta, a sexta pergunta e a 56ª pergunta, a gente tem uma claridade maior do que nós somos. Porque saber quem nós somos, nós sabemos. O difícil é aceitarmos que nós somos espíritos e estamos aqui de passagem. E o nosso caminho é o quê? É o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porque fazer isso, seguir isso, vivenciar isso, dói. Por quê? Nos faz transportar essas montanhas. Nos fere. E aí nós não queremos ser feridos. Nós queremos o quê? Ser exaltados. Ser olhados pelo próximo e ser colocados em um pedestal. Ou pela aparência, o rostinho bonito, o corpo bonito, a roupa bonita, o carro, a cor, o corpo ou a nossa conta bancária. E essas montanhas, elas têm que ser transportadas. E a fé nos ajuda com isso. E o que essas perguntas nos trazem para poder nos ajudar a esclarecer isso? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de todas as coisas. Primeira. Quarta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Um axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Quer dizer, se Deus é a causa, nós somos o seu efeito. Por quê? Se eu sei que eu tenho um problema de saúde, eu sei que algo que eu como afeta
passar mal. Eu sou o efeito de Deus. Sexta pergunta. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Quer dizer, Kardec perguntou: para eu conhecer Deus, eu tenho que ter sido ensinado? Tem a escola que ensina o que é Deus? Não. Ele está aqui, nós somos o seu efeito. E aí a espiritualidade vai e fala: se fosse isso, como que um selvagem saberia que tem um ser supremo acima dele? Porque não interessa que na nossa primitividade nós achávamos que a água era o nosso Deus, que o sol era o nosso Deus, que a chuva era o nosso Deus. Nós sabíamos lá no nosso rudimento que existia algo acima de mim, que me comandava. Isso daí não interessa. Hoje o nosso patamar evolutivo já é o quê? Outro. E a questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Aí nessa pergunta 76, ela é diferente da 23. Que a 23, espírito, está escrito com letra minúscula. Aqui ela está escrito com letra maiúscula. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Os espíritos, letra maiúscula, sou eu. Eu que sou o efeito de Deus, eu sou um pedacinho da inteligência de Deus. Então, a minha inteligência, cada um de nós somos uma parte de Deus, uma partícula dele. E Deus, Ele tem fé em nós, Ele confia em nós. Não importa o que eu vou fazer em lugar nenhum, o que eu vou cometer, se eu vou ou não cumprir a sua lei, Ele confia em mim. Por quê? Ele não me vê agora, Ele me vê no futuro. Ele sempre me vê no futuro. Ele me vê como seu filho. Então, se Deus tem fé em mim, nós temos essa centelha de fé dentro de nós também. Então, essa fé que vai ser tratada aqui agora, que a casa pediu para a gente poder trabalhar, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá que está lá no capítulo 9, ela já está dentro de nós. E melhor ainda, ela transporta o quê? Montanhas. Nós só precisamos o quê? Descobri-las. E a doutrina espírita, ela é filosofia. Então ela é o quê? Didática. Se você vier à casa espírita, ao irmão Milanês, e acompanhar o estudo da doutrina espírita, um estudo sério, um estudo compartilhado, e você levar na seriedade, você vai ver que é uma coisa didática. E aí você consegue o quê? Ampliar os seus conhecimentos. E aí você vai pegar o seu diploma, tirar o seu diploma, mas nunca vai ser doutor.
doutor, porque doutor só existe um, que é Jesus. Você só vai caminhar e só vai evoluir, até se tornar o quê? Um espírito superior. E aí eu trouxe uma das alianças que Deus fez conosco, que o profeta Jeremias, trouxe o profeta Jeremias para poder nos lembrar. Porque falar, como eu trouxe aqui o livro dos Espíritos, para poder nos ajudar a admitirmos quem nós somos, não onde estamos, como nós estamos hoje. Falar da fé, aí nós temos de continuar. E o profeta Jeremias, lá no livro de Jeremias, lá no capítulo 31, do versículo 31 a 34, Deus fala de uma das alianças que Ele fez conosco. E uma dessas alianças é justamente o que a doutrina espírita nos esclarece lá na questão 6. Não existe escola para poder nos ensinar quem é Deus, o que é Deus. Não existe. Por quê? Porque essa é uma das alianças que Deus fez conosco. Eu li: eis a aliança que então farei com a casa de Israel. Eu lhe incutirei a minha lei, eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus, e Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor. Então a lei de Deus, como na pergunta 621 do livro dos Espíritos, e a resposta é na consciência, está aqui lá no Jeremias. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Porque essa foi uma das alianças que Deus fez para conosco. Então nós já fomos criados o quê? Prontos. Nós precisamos de quê? Esforço para poder passar pelo processo de evolução. Nós precisamos caminhar com os nossos próprios pés. Nós precisamos permitir que a lei de Deus que está na nossa consciência, ela o quê? Se expanda. E Cristo, que a doutrina espírita nos fala que Jesus, o Cristo, foi a nossa segunda revelação, que Ele veio e relembrou a lei de Deus na prática, nos trazendo o amor como a solução de absolutamente tudo. Ele nos mostrou a facilidade de colocar essa lei em prática. Mas ainda para nós é difícil, por quê? Nós ainda não conseguimos retirar de dentro de nós o orgulho, o egoísmo, que são as chagas da humanidade que ainda nos corroem. E ela ainda começa lá dentro do nosso lar e vai para fora, para as ruas, para dentro do trabalho e para o quê? Os outros lugares. Aí é fácil, falta o quê? Esforço. Se nós nos esforçamos para conseguir um bom trabalho,
doutrina espírita é didática e por isso que ela é filosófica, eu vou usar a didática de Kardec aqui novamente. Antes do capítulo 19, é lógico que tem um capítulo 18. E o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o título: Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E lá nas instruções dos Espíritos, o Espírito Simeão, lá na cidade de Bordeaux, em 1863, eu peguei o penúltimo, o antepenúltimo e o penúltimo parágrafo. Ele fala o seguinte: que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Esse é o fruto da árvore do cristianismo: vida, esperança e fé. Que o Senhor, ele vai e termina a mensagem dele: que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Aí nós vamos prestar atenção na mensagem dele. Ele colocou: que a árvore da vida vos ofereça. Ele não colocou: a árvore da vida, ela está te oferecendo, ela vai te oferecer, ela já te ofereceu. Ela colocou: vos ofereça. E lá no finalzinho ele colocou: crede e orai. Por quê? Para isso acontecer, existe uma ação que deve partir de quem? De nós. Nós temos de colocar o nosso livre-arbítrio em ação dessa árvore da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí então nada vai cair do céu nas nossas mãos. Absolutamente nada. Vai vir de graça. Porque o que vem fácil, infelizmente, o ditado é correto. Ele vai fácil. Tem alguma coisa errada. Existe algo errado. Tem algum sofrimento, tem alguma lágrima, e aí depois, mais pra frente, a situação fica pior ainda. Então aqui nessa mensagem, que a árvore da vida vos ofereça, crede e orai, é a ação. Nós temos de nos movimentar para acontecer. E o capítulo 19, ele inicia com o poder da fé.
E isso é comum em nós, deixar para lá, deixar para depois. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se-lhe de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o podem curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e despravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Aí eu foquei aqui na palavra incredulidade. Por quê? Nós já somos criados, e a doutrina nos fala claramente, e aqui eu trouxe subsídio para poder mostrar a vocês, lá no Livro dos Espíritos, que nós somos o efeito de Deus, que nós temos as suas características, nós não somos Deus. Então nós já temos a fé inata em nós, nós só precisamos permitir que ela apareça. Então, o que não permitiu? A incredulidade. E muitas vezes a falta de fé, nossa, bem pequenininha mesmo, do tamanho de um grão de mostarda, é que nos faz perder, que nos faz tropeçar em grão de areia. E a palavra, vamos dizer, fé e incredulidade. Incredulidade é uma palavra enorme. E quem derruba ela é uma palavra monossílaba. Fé. Eu sou incrédula, eu não acredito em nada. Ou você não, eu sou igual São Tomás, só acredito vendo. Aí eu fui lá no nosso dicionário, que é o Espiritismo de A a Z. E o nosso dicionário, ele traz o Livro dos Médiuns com 3 conceitos sobre incredulidade, e tem um conceito do livro O Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação, os 4 evangelistas, pelo Espíritos Evangelistas assistidos pelos apóstolos e Moisés. E ele fala o seguinte, que a incredulidade, ela é filha do orgulho e da ignorância. Fechou. Que é o que nos destrói. Que é a chaga da humanidade, mas que tem remédio. Então a incredulidade, ela é o que?
E aí vai virando o quê? Uma montanha. E aí depois quem é culpado? Deus. Nossa, Deus, eu tenho tanta fé em Ti e agora aconteceu isso? Mas a fé do tamanho de um grão de mostarda que já existe em nós, ela não foi o quê? Trabalhada. Por quê? Uma das maiores montanhas que existe em nós, o orgulho e a ignorância. E ele já ainda tem a filhinha dele, que é a incredulidade. E Kardec, no Livro dos Espíritos, falando sobre o materialismo, lá nos itens 22, 23 e 25, quando ele faz esse estudo para nós, ele separa a incredulidade de má vontade, o incrédulo de má vontade, o incrédulo por decepção e o incrédulo por interesse. Olha aí para vocês verem como que tem ramificação. Qual que é o incrédulo de má vontade? Kardec falou o seguinte: ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos que, embora espiritualistas, olha que pessoa bonzinha, aquela pessoa boazinha, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles. É aquela pessoa boazinha. Referimos-nos aos incrédulos de má vontade. A esses muito aborreceria os que terem de crer, porque isso lhes perturbaria a quietude nos gozos materiais. É aquela pessoa boazinha. Mas se você a perturbar quando ela estiver nas redes sociais, assistindo séries, ou no seu spa, não vai conseguir nada. Temem deparar com a condenação de suas ambições e de seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver e tampam os ouvidos para não ouvir. Esse é o incrédulo de má vontade. Não creem firmemente. E aí, um grão de areia para ele, quando esse grão de areia para ele aparece em algo de posse muito valiosa, ele já deixa de ser o quê? Aquele servo de Deus. O incrédulo por decepções já é aquela pessoa que já se decepcionou muito. Abrange os que passam de uma confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram desenganos. Então, desanimados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão no caso de um que negasse a boa fé por haver sido ludibriado. É aquela pessoa que agora deixou de fazer tudo, porque estão o quê? Cansados. E é no cansaço é que nós encontramos a presença de Deus e de Cristo. E nós não podemos esquecer isso. É aqui, nessa incredulidade, é que a fé tem que ser mais trabalhada. É nessa incredulidade que ela tem que ser mais trabalhada. É continuar de cabeça erguida. Incrédulo por interesse
verdade por trás. E é assim que nós somos. Mas nós podemos o quê? Ser trabalhados. Nós podemos nos trabalhar. E lá no livro Consolador, quando Chico Xavier pergunta a Emmanuel, que o livro Consolador é um livro de perguntas e respostas, como o livro dos Espíritos, mas é Chico perguntando ao Espírito Emmanuel, ele pergunta a Emmanuel, lá na pergunta 354, poder-se-á definir o que é ter fé? Emmanuel, ele fala isso para Chico. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza com Deus. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer mais eu creio, mas afirmar eu sei. Então, eu creio que eu sou filha de Deus. Não. Eu sei que eu sou filha de Deus. Por mais que eu erre, eu sei que eu sou filha de Deus. Porque para tudo existe um motivo. Talvez o motivo você não saiba agora, mas amanhã ou depois você vai saber o motivo. Às vezes o motivo, ele está na sua dor, no seu choro. E aí a sua fé tem que ser trabalhada. Porque a proposta de Deus amanhã, ela é maior do que a sua dor de hoje. É isso que Emmanuel fala aqui, ó. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então a fé, nossa fé que já está em nós, ela deve ser trabalhada. Ela deve ser regada. Ela deve ser assumida. Se você tem fé no seu amigo, que vive te pedindo dinheiro emprestado, só vai postergando o pagamento para o mês que vem, por que você não vai ter fé no seu pai? Por que você não vai ter fé na sua mãe? Por que você não vai ter fé em Deus? Isso que é trabalhar a fé. Isso é que é expandir a sua fé. A minha tosse aqui, gente, não precisa ficar com medo, não é porque eu sou muito alérgica e essa semana eu mexi com um produto que na sexta-feira já me deixou com a garganta um pouco fechada e eu tenho que tomar um pouco de mais água, tá? É isso que é trabalhar a sua fé. Se eu tenho fé nisso, não, mãe, eu acredito, ele vai me pagar. E a mãe e o pai estão ali aconselhando. A mãe e o pai até sorri. Meu Deus, será que esse menino um dia vai fazer isso que está fazendo com fulano ou com fulano comigo? Aí depois vai o amigo some. Mas o filho não assume para a mãe que a mãe estava certa, não. Porque o orgulho é grande demais para falar que a mãe e o pai estavam certos. É essa fé aqui, ó, que ela tem que ser expandida. Expandir a sua fé com o Criador, a sua fé na sua família, a sua fé com o próximo e a sua fé
próximo que pega a cesta vai fazer com a cesta, ou que ele pensa, como ele pensa, não. O que interessa é você cumprir o seu dever. Cumpra o seu dever. Faça-se um escravo à vontade do Senhor. Isso aqui é Emmanuel, né, irmão? Maria de Nazaré. Quando Gabriel se aproximou, ela abriu os braços e se colocou como escrava do Senhor. E foi ser mãe. Não sei quando que isso vai acontecer comigo, mas eu estou me preparando. Não sei quando isso vai acontecer com vocês, mas vocês também estão se preparando. Mas o preparo, ele é longo. E a doutrina espírita, ela também nos ajuda. E Emmanuel, ele fala lá na lição 40 do livro Vinha de Luz, com o título Fé. Ele continua falando do nosso esforço para poder regar essa árvore da fé. É o seguinte: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ela não é como a criação divina daquelas plantas que nós estamos vendo lá fora, que vai crescer sem regar e vai ficar mirrada até alguém ir regar e florescer, não. A nossa fé, ela tem de ser regada com o quê? O nosso esforço, o nosso dever cumprido. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Quer dizer, Ele não vai deixar que nós não nos esforcemos. Se nós não agirmos, nada vai acontecer. Comidinha na boca é só enquanto você não aprende a pegar o garfo. Apesar de que tem adulto aí que até hoje a esposa e a mãe levam o prato de comida, entrega na mão. Mas a comidinha na boca é só enquanto você não aprende a pegar o garfo. Ou depois, quando você não tem mais condições de levar a comida na boca. Nós temos de nos esforçar. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Então nós temos de trabalhar. E o trabalho iluminativo, ele é mais cansativo do que o trabalho material. Porque o trabalho material, nós ganhamos elogios, nós ganhamos salário, nós ganhamos gratificações extras, nós ganhamos comissões, nós ganhamos promoções. E o trabalho iluminativo, nós não ganhamos nada. Aqui, nada aqui. Mas nós não ganhamos. Nós ganhamos sim ligações. Estou precisando de ajuda. Estou precisando disso e daquilo outro. E aí nós vamos trabalhando durante a semana, ligando para fulano, para ciclano, para ver se consegue alguma coisa. É isso que nós ganhamos. Então, sem esforço, nada. É a nossa incredulidade que não permite que a fé do grão de mostarda que já está em nós transporte as nossas montanhas. E o capítulo 19, quando Kardec
tentar transpor as suas dificuldades. As resistências, as pessoas resistentes. O que é a resistência? Às vezes a pessoa é resistente até mesmo dentro da própria casa em trocar algo do lugar. Ela está com um móvel no lugar aonde já falou para ela que se ela tirar aquele móvel dali e colocar em outro lugar, a casa vai ficar mais espaçosa. Não, mas eu quero ali. Aí passa 2 dias, vai e fala assim: nossa, a gente podia comprar uma casa maior. Mas aí vai e fala assim: não, mas se você colocar esse móvel aqui, a nossa sala vai ficar maior. Mas a resistência dela é tão grande em deixar o móvel ali, ou então muda para um local pequeno, mas continua comprando móveis, o quê? Grandes. As nossas resistências, isso aí é material. Agora, já pensou as resistências espirituais? Né? As nossas insistências, a má vontade, a outra montanha que Kardec nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a má vontade. Que eu acho que aqui é a pior de todas, que a má vontade, ela te deixa resistente e te deixa você com mais dificuldade em fazer as coisas. Mas tem dia que realmente a gente acorda com vontade de não fazer nada. Tem dia que a gente acorda com vontade nem de ir trabalhar, mas é aí que a gente tem que levantar e ir trabalhar mesmo. Tem dia que a ferida é tão grande que a gente não quer atender aquela pessoa. Aí a outra do lado fala assim: não, mas você tem uma má vontade. Aí você é rotulado como uma pessoa de má vontade. Mas não é. É aquele dia que você não está pronto só para aquela pessoa. Aí essa montanhazinha aqui com aquela pessoa, ela precisa ser trabalhada para você não ter dificuldade com aquela pessoa e para você não ficar resistente com aquela pessoa. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os preconceitos da rotina. Século XXI. Um dos muitos motivos das separações, da dissolução de família, que muitas pessoas falam: o casamento caiu na rotina. Eu nunca fui casada, então eu nem sei o que é isso. Eu nem sei o que é casamento e nem sei o que é cair na rotina. Então eu não posso falar, mas eu assisto jornal, porque eu não sou antissocial, que fala, né? Eu me convivo com gente casada, então eu nem sei. Preconceitos da rotina. Olha só, não é a rotina, é o preconceito da rotina. Porque aí vai entrar o seu orgulho e o seu egoísmo. Para quê? Para uma coisa o quê? Rotineira. Ô gente, o que é trabalhar? Trabalhar não é rotina, não? Então todo mundo vai ter que parar de trabalhar. Porque trabalhar é rotina. Todo dia você faz a mesma coisa. Até vendedor que lida com tudo quanto é tipo de comprador. O comprador honesto, o comprador
paixões. Não é amor, não. E pior, é uma paixão orgulhosa. Meu horário está quase acabando, nós temos de acelerar. Eu trouxe aqui um exemplo sobre o trabalho da fé e entra a paixão. A paixão orgulhosa é uma das montanhas. Mas Kardec também, ele fala de como trabalhar a nossa fé lá no item 3, que ele dá características da fé. Ele fala que a fé é confiança que se deve ter na realização de uma coisa. Ele fala que é a certeza de atingir determinado fim. É lucidez, é calma, é paciência. Então, as características para a gente poder trabalhar a fé é exatamente as características que a gente usa para poder conquistar algo material. Então, o que falta para a gente ter a nossa fé iluminada em nós? Acabar com a nossa incredulidade, que é exatamente o que Cristo fala na parábola. Raça incrédula. É a nossa incredulidade. As características da fé é exatamente o que a gente faz para qualquer coisa que a gente quer aqui nesse mundo de provas e expiações. E lá no item 7, Kardec nos fala, eu trouxe Kardec, que eu já trouxe aqui Emmanuel, o livro dos Espíritos, e a proposta é trabalhar o item 19. E o item 19 é o título da exposição, A Fé Transporta a Montanha. Ele fala claramente, a fé não se prescreve, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Ninguém te impede de possuir a fé. Mesmo entre os mais refratários, não é a fé, prestem atenção, não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. A fé não vai te procurar. É você que tem de ir ao encontro dela. É você que tem de trabalhar ela. Igual como você trabalha as suas potencialidades para poder conseguir algo aqui nesse mundo de provas e expiações. Porque ter fé, nós já temos. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec. E realmente nós temos exemplo dessa fé desde os nossos primórdios. Aí eu trouxe aqui um apaixonado. Uma pessoa com a fé, com um exemplo para nós assim, extremamente grande. Mas ele era uma pessoa apaixonada. Paulo de Tarso, o vaso escolhido por Jesus. Ele era apaixonado pela lei, mas ele foi moldado pelo Cristo para ser o seu apóstolo, o apóstolo dos gentios. E na medida que ele foi trabalhado, que ele conheceu o amor do Cristo, ele realmente colocou a sua fé no seu caminho e trabalhou em prol do próximo. Por isso que ele fala que ele guardou a sua fé. Esse é um dos exemplos aqui para a gente poder finalizar. O outro exemplo é Maria de Magdala.
de fé inata. Ao postar nos pés do Cristo e ouvir as suas palavras pela primeira vez, ela transportou todas as montanhas que existiam dentro dela de imediato e se fez serva, porque depois daquele dia ela seguiu Cristo. Ela era uma mulher com vícios. E lá no livro de Humberto de Campos, quando ele fala de Maria de Magdala, ele fala que Jesus apareceu para Maria de Magdala por esse simples fato. Ela era uma mulher de vícios e ela conseguiu destruir os vícios e ser a sua serva. Ela realmente se trabalhou. Uma mulher de fé, que ali com a sua fé, com um grãozinho de mostarda, ela mesma se transformou e se irradiou. E para a gente poder finalizar, com um minuto aí, eu finalizo com Pedro, trabalhando a sua fé, uma encarnação só. Ele andando sobre as águas, primeiro ele confiou, se afundou e voltou para o Cristo. E logo depois, lá na cerimônia do lava os pés, quando ele fala para o Cristo que ele não vai lavar os seus pés, e Cristo fala para ele que ele tem de lavar os pés, Pedro entende. Então não lave só meus pés, lave também a minha cabeça. Outro exemplo de fé que ele nos deu. Depois, Cristo fala para Pedro que ele iria negar 3 vezes. Pedro o nega. Mas também, Pedro, trabalhando a sua fé, ele responde a Cristo que ele o ama e o apacenta as suas ovelhas 3 vezes. E depois, quando Cristo já não estava mais entre nós, Pedro mostra toda a sua força de fé na sua cura do paralítico. Quando ele ora para o paralítico e fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É o que nós temos de fazer. Levantar e andar e colocar essa fé no tamanhozinho do grão de mostarda que nós ganhamos gratuitamente quando fomos criados para trabalharmos ela e nos iluminarmos e estarmos aí como servos do Senhor, em prol do nosso próximo e começando dentro do nosso lar para a nossa família. Que a paz do Cristo esteja conosco. Muito agradecido a nossa irmã, as palavras. Nós vamos chegando ao final dos nossos trabalhos. Nós temos só uns recadinhos, né? Como sempre, um convite bonito aqui, ó, Seminário em Defesa da Vida, né? O aborto, a eutanásia, o suicídio sob a ótica do amor são os temas que serão abordados, né? E isso é muito importante porque muitas vezes a gente pensa assim: eu jamais vou imaginar passar pelo suicídio. Nós estamos num mundo todo tumultuado. De repente a gente consegue, pela força que a gente adquire aqui todos os dias, mas de repente tem alguém perto de nós, próximo de nós, que dá umas dicas que não está conseguindo aguentar a caminhada. E esse conhecimento que a gente adquire num estudo desse vai ajudar outras pessoas. E é assim, é passando conhecimento de um para o outro que a gente aprende mais. Ninguém prescinde do amor para viver. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Será no domingo 17 de setembro de 2023, das 14 às 18 horas e 40 minutos,
nesta casa, na rua Bougainville 103. Os palestrantes convidados é a Rosilene Souza, o senhor Renato Gomes e Rosimeire Simões. No dia do evento, está se pedindo, a casa está pedindo para trazer 1 quilo de alimento não perecível, evitando o sal que a gente tem em estoque, né? O lanche será colaborativo. Lanche colaborativo, como eu sempre falo aqui, você já sabe o que é. Você traz um pedacinho de bolo e come 2. Mais ou menos assim. Que aqui tudo multiplica. Isso aqui tudo multiplica. Bem, você pode fazer a sua inscrição aqui na portaria. Tem um QR Code ali, ou fazer pelo site. Também tem todas as dicas para você se candidatar a ser um aluno desse trabalho. Nós temos orientação para o culto no lar, orientação na recepção, atendimento fraterno segundas e quartas-feiras, deixar o nome na recepção a partir de 19 às 19h30 e aguardar no salão. Orientação espiritual às quartas-feiras, deixar o nome na recepção a partir de 19 às 19h30 e aguardar até o final da reunião. Nós temos também um abraço de luz. Eu sempre tenho falado aqui, a gente tem sempre abordado esse tema, porque todos nós já sabemos que tem um grupo de espíritos bem mais evoluídos chegando. Eles vão nos substituir nesse controle desse planeta, para que a transformação seja global. E o abraço de luz é o que a gente pode doar para esse serzinho que está ali no útero de uma mãezinha, assim, com uma missão grande para chegar aqui. Isso é uma doação de energia imensa que a gente já pode fazer. Então está aqui o convite. É segunda e quarta, segundos e quartos sábados do mês, a partir de 14 horas. Tá? Gente, no mais, é só agradecer mesmo, né? Agradecer da gente ter escolhido hoje estar aqui. Eu acho que esse é o maior agradecimento, né? Que a gente tem que fazer. Agradecer de ter escolhido estar hoje aqui, nesse momento. Que a nossa caminhada doravante possa ser serena, na paz, e que o conhecimento adquirido hoje possa fortalecer todos os nossos instintos humanos e animais, para que a gente se transforme em um dia em anos, e que tudo que a gente aprendeu aqui hoje, que a gente tenha aprendido, que possa fazer parte da nossa caminhada, para que outros também regozijem do aprendizado, né? Sigamos em frente, então. Logo após a prece teremos o passe e vamos agradecer então essa oportunidade. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa partida, que assim seja. Só mais um recadinho: todas as reuniões, as palestras estão gravadas no YouTube. Tem o YouTube, tem Instagram. Então, precisou saber alguma coisa da casa, vá lá nos procurar, Fraternidade Espírita Irmão Miramês. O site é pim.org.br. Tem o endereço ali. Eu também estou esquecendo tudo. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos nessa casa e vão em paz para a sua caminhada. Obrigado.